Fala, gente boa! Tudo bem? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe que aqui nós sempre fazemos uma viagem no tempo virtual e mental, né? E se você pudesse viajar fisicamente a qualquer época, você voltaria ao passado? Viajaria para o futuro? De repente, ir ao tempo dos seus avós e pais e poder revê-los? Ou quem sabe descobrir se daqui a 100 anos ele vai ter carros voadores, ver quem será os seus filhos, esposa ou esposo? Comente aqui embaixo, mas não me deixe no vácuo não, hein? Quero saber o que você faria. Enquanto isso, vamos viajar comigo ao ano de 1951. Descobriremos juntos qual era a nossa moeda e o salário mínimo, o início do governo Vargas, a primeira novela brasileira. Em 51, o Palmeiras é campeão mundial, ou seria apenas uma Taça Rio? Qual era o carro de sucesso aquele ano? Isso e muito mais, agora, comigo, Tony Vieira, no canal Viagem no Tempo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho de notificação para você receber em primeira mão os vídeos que toda sexta-feira são postados aqui, especialmente para você. Não se esqueça de deixar o seu like e partiu Viagem no Tempo comigo. Aproximadamente 6 meses após o início oficial da televisão aqui em São Paulo, a TV Tupi inaugurava sua sede no Rio de Janeiro em 20 de janeiro de 1951. A transmissão aconteceu desde os estúdios da Rádio Tamoio. Já em 51, fabricados pela marca Invictus, começam a ser comercializados os primeiros receptores de televisão produzidos em solo brasileiro. As agências de publicidade McKinney e J.W. Thomson veem potencial financeiro para negócios no Brasil e começam a fazer uso da TV Tupi como meio publicitário. Com a chegada ainda recente no país, não tinham profissionais capacitados e experientes o suficiente para corresponderem às expectativas das agências. Assim, elas passam a produzir e dirigir os seus próprios programas, decidindo desde o conteúdo aos artistas que seriam contratados. A essa altura, entre Rio de Janeiro e São Paulo, já tinham algo em torno de 7.000 televisores espalhados entre as classes média e alta. Com as fabricações acontecendo no Brasil, o preço caiu, mas ainda assim, ter uma televisão era considerado objeto de status e luxo. Em 21 de dezembro, vai ao ar a primeira telenovela, intitulada A Sua Vida Me Pertence, tendo como protagonistas Vida Alves e Walter Foster, escrita pelo próprio Walter Foster. Logo na primeira novela, já acontece o primeiro beijo técnico entre o casal de protagonistas. Nada muito saliente, na verdade, não passou de um selinho bem comportado. Sua Vida Me Pertence contava a história de um homem mais velho, interpretado por Foster, que se apaixona por uma jovem, cuja intérprete era Vida. Também estava no elenco o ator Lima Duarte. Pela falta de recursos, era exibida apenas 2 vezes por semana e teve apenas 15 capítulos, encerrando em fevereiro do ano seguinte. Os detalhes sobre o começo da TV no Brasil você pode ver no episódio de 1950, que está disponível aqui no canal e também nos próximos episódios. Em 51, se deu a posse de Getúlio Vargas, retornando ao poder depois de 6 anos da sua renúncia forçada em 1945. Vargas articulava para colocar em prática um plano de desenvolvimento econômico voltado para a supremacia do Estado. Para isso, pretendia criar uma empresa de exploração do petróleo, porém sem qualquer participação do capital estrangeiro. Então, ele se empenhou na campanha O Petróleo é Nosso, que 2 anos depois levaria ao nascimento da Petrobras. Fazia parte também dos planos varguistas a criação de uma empresa de energia elétrica, nos mesmos moldes mais nacionalistas, mas que só teria sucesso anos depois, já após a sua morte. Isso era completamente oposto do que defendia a UDN, principal partido da oposição, que batia de frente com o governo de maneira ferrenha e que defendia maior participação do capital internacional dentro do Brasil.
Essa briga vai perdurar durante todo o governo Vargas, e os detalhes você verá comigo nos próximos episódios. Após a Segunda Guerra Mundial, Henry Ford II assume a presidência da Ford em total declínio, em passos largos para a falência. Para se ter ideia, naquela época a empresa perdia cerca de 10 milhões de dólares por mês. A partir de 1949, ele tira o perito contábil da concorrente e monta uma equipe de especialistas lançando modelos revolucionários para o seu tempo, como, por exemplo, este Ford Sedan de 1951, que você vê aí agora, que foi sucesso absoluto, alavancando as vendas e abrindo caminho para a Ford ser a gigante que é hoje. Uma máquina dessa custava naquele ano 1.650 dólares. Se você precisasse da polícia, eles viriam te socorrer numa belezinha dessa aí. A nossa moeda era o cruzeiro e o salário mínimo era 380 cruzeiros. Lembrando que não sofria reajustes há 8 anos. O último tinha sido em 1843. Em 1951, foi o ano do tão polêmico título mundial do Palmeiras, ou Copa Rio para tantos que não aceitam esse título como Mundial Interclubes. Tanto é que, ao falar do torneio, a maioria dos palmeirenses e também os seus opositores não saberiam responder perguntas que normalmente ficam na memória de todos ao falar de um título importante, como, por exemplo, contra quem foi a final, qual o placar do jogo e quem marcou os gols. Mas todo mundo encontra argumentos para dizer que foi ou não mundial, mostrando assim que esse campeonato é tão famoso principalmente em função das polêmicas. Os moldes e o caminho para se disputar a Copa Rio foram completamente diferentes do que é um mundial atualmente. Para se chegar à disputa de um mundial hoje, o time brasileiro precisa ir bem no campeonato nacional, vencer a Copa Sul-Americana ou ser campeão da Copa do Brasil, para ter a oportunidade de disputar a Libertadores e, se for campeão da América, aí sim ser credenciado a disputar o Mundial. Até então, não existia o Campeonato Brasileiro de Times como é atualmente, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e nem a Libertadores da América. Então, como decidiram quem seriam os participantes do torneio de 51? Depois de muitas reuniões, o acordo foi que seriam credenciados a participar times dos países com melhor classificação na Copa do Mundo, que aconteceu no ano anterior. Assim, seriam convidados a princípio os 2 campeões de Uruguai e Brasil por terem sido campeão e vice, um campeão da Suécia, Espanha, Inglaterra e Itália. Portugal também foi convidado pelos laços históricos entre os países. E caso algum deles viesse a desistir, seriam convidados clubes dos países que se seguiam na ordem da classificação da Copa de 50. E realmente aconteceu desistências, alegando que os custos seriam muito altos, o que abriu espaço para clubes de outras nações participar. A organização não foi da FIFA, ficou por conta da Confederação Brasileira de Desportos, embora a FIFA oficialmente declara que a CBD teve o seu aval e apoio para promover a competição. Ok, já entendemos como foi feito para escolher os países a participar. Mas e como decidiram os clubes brasileiros a estarem presentes? Como haviam 2 times do Brasil a participar, escolheram os campeões de São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque eram os 2 estados mais importantes da época. Se é justo ou não, eu deixo para você decidir. Aquele ano, os campeões paulista e carioca foram Palmeiras e Vasco da Gama. A Taça Rio, então, foi disputada por 8 times. Olympique de Nice da França, Estrela Vermelha da então Iugoslávia, que hoje é Sérvia. Se você nunca ouviu falar do Estrela Vermelha, saiba que ele já foi vencedor da Liga dos Campeões da Europa. Completando os participantes, temos Juventus da Itália, que não foi campeão da Itália, mas herdou a vaga do Milan, que se recusou a participar. Por fim, Áustria Viena da Áustria, Sporting CP de Portugal, além dos 2 brasileiros. Com a bola rolando, apesar do Vasco ser considerado o grande favorito ao título, tendo quase metade da seleção brasileira da Copa do ano anterior em seu time, foi o Palmeiras quem levou a melhor na semifinal, eliminando os cariocas para enfrentar a Juventus da Itália,
que derrotou o Áustria Viena. O Mundial, ou Taça Rio, como preferir, de 1951, foi decidido em 2 partidas. No primeiro jogo, vitória palmeirense por 1-0 com gol de Rodrigues. Na segunda partida, o empate em 2-2 com gols de Liminha e novamente Rodrigues foi o suficiente para sagrar o Palmeiras campeão do primeiro torneio internacional entre clubes na história do futebol. Muitos dizem que esse título não pode ser considerado mundial pelo formato que teve, pelo fato do Palmeiras ter chegado lá através da conquista de um campeonato estadual. Já os torcedores do Verde e Branco de São Paulo argumentam que aquele era o campeonato mais importante do país na época. Há quem diga que os melhores times do mundo não estavam presentes, já que muitos se recusaram a participar. A Juventus, que foi quem chegou à final, nem era a campeã da Itália. O contra-argumento já usa o reconhecimento da FIFA de 2014, considerando o Palmeiras o primeiro time campeão mundial. Porém, em 2019, após a troca de presidente da principal instituição de futebol do mundo, a FIFA voltou atrás e hoje, em 2020, não reconhece mais o time brasileiro como campeão mundial. O certo mesmo é que as controvérsias e polêmicas em torno desse título vai continuar por muito tempo. Foi muito bom ter você comigo mais uma vez. Compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo Viagem no Tempo, comigo, Tony Vieira.